Pessoas muito queridas, boa noite! Estamos ao vivo nessa sexta-feira, dia 1º de novembro de 2024, começando uma das lives mais especial de todas. Hoje a gente vai ter o prazer de receber aqui no Norteando uma pessoa muito querida por mim. Já já vocês vão entender bem por quê. Antes de mais nada, deixa eu apresentar o Norteando a você, que está chegando aqui agora, que está tendo o primeiro contato com a gente. Eu sou o Miguel Otum e junto com a minha querida amiga e companheira Cássia Zotes, que está nos backstage de hoje, a gente resolveu criar esse espaço onde a gente fala sobre a vida autista adulta, a vida do autismo no geral e sobre inclusão, esse tema tão necessário e urgente pra gente, né? Não só aqui no Instagram, como também no YouTube e também no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas de áudio, tá? E hoje a gente vai começar a nossa entrevista falando sobre o diagnóstico de autismo em adultos e as nuances desse processo, né? Para isso, eu chamei uma pessoa muito querida para mim hoje. Faz muito tempo que eu não a vejo, então eu tô assim, super animado para recebê-la. A gente vai conversar um pouco com a nossa querida Fernanda Vilar. E eu preparei aqui uma rápida apresentação dela, gente. A nossa querida Fernanda Vilar é especialista em avaliação neuropsicológica e terapia cognitivo-comportamental. A Fernanda tem uma vasta experiência em avaliações neuropsicológicas para crianças, adultos e idosos, e um olhar profundo sobre o adulto autista. Estamos muito felizes em contar com a presença dela para compartilhar sua experiência e conhecimento. Então, sem mais delongas, por favor, seja muito bem-vinda aqui para a gente agora. Fernanda, então, vou te chamar agora, tá? Peraí. Fernanda já tá aqui. Vamos só ver se ela recebe. Boa noite, Luiz. Fernanda querida! Que saudade enorme de você, Fernanda! Que bom estar por aqui contigo! Oh, meu Boa noite, Deus! meu amor. Que saudade também. Que saudade, que saudade, que saudade, que saudade. Gente, agora eu vou revelar para todo mundo, para quem não sabe, isso daqui foi a maior desculpa esfarrapada para eu ver a querida Fernanda, tá? É. Mas brincadeiras à parte, todo mundo precisa conhecer esse grande ser humano que Oh. está tendo o prazer e a gentileza de estar aqui com a gente. Nós furamos as férias dela. Ela estava num período de descanso e foi super generosa em estar aqui com a gente. Então, vou começar te agradecendo, Fernanda. Que honra te ter por aqui. Como é que você está hoje? Obrigada, meu amor. Tô ótima. Tô ótima. Tudo tranquilo. Um prazer, uma honra estar aqui com você, que é um querido demais. Você sabe disso, né? Um querido de longa data. Enfim, estou muito contente, estou muito honrada, né, em poder participar e a gente dialogar um pouco sobre esse tema que ainda é tão polêmico, né? E pouco explorado, infelizmente. Exatamente, exatamente. Então, vamos começando então nosso momento. Antes de qualquer coisa, gente querida,
Por motivos de eu ser autista e ainda por cima TDAH, eu vou evitar ao máximo ficar olhando os comentários, tá? Depois a gente vai ter sim o momento de sair olhando todo mundo. Tô vendo que já tem gente aí já compartilhando do mesmo amor que eu tenho por você. A gente vai ler tudinho, tá? Mas mais pro final, pra gente conseguir conduzir aqui o nosso tema. Então, se alguém for chegando, por favor, passem a mensagem adiante. A Cássia vai estar por aqui, caso aconteça alguma coisa muito urgente para a gente responder, tá? Fiquem à vontade para sair perguntando. Depois, no finzinho do nosso momento, a gente vai ler tudo, tá bom? Então, Fernanda querida, vamos começar com aquela pergunta e aquela grande questão, assim. Como é que é o danado do processo do diagnóstico de autismo em adultos? Como é que ocorre? A gente chega para você e faz o quê? Essa eu acho que é a grande pergunta que a gente mais recebe aqui no Norteando. Imagino. Vamos lá. Inclusive me policia porque eu me empolgo falando de avaliação e aí vou embora. Enfim, Oba! sou apaixonada pelo tema, pela área. Queria até dizer assim que entrei nessa área de avaliação meio que por acaso. Fui muito incentivada por uma amiga já há 8 anos atrás que eu terminei essa especialização. Confesso que não entendia muito o que a área abarcava, mas eu acho que a área me escolheu. Eu sou psicóloga clínica, como você falou, né? Eu atuo com as abordagens de TCC e terapia do esquema, mas eu acredito que a avaliação neuropsicológica meio que me arrebatou. Te chamou. E eu não acredito em acasos, eu acho que tudo na vida é missão e propósito. Então, hoje eu acho que 95% da minha demanda é avaliação neuropsicológica. E esse é o ponto-chave para a gente chegar num diagnóstico de autismo e de outros transtornos, de outros quadros, seja em criança, seja em adolescente, mas sobretudo em adultos, que é o nosso foco hoje, né? A avaliação neuropsicológica ela é feita por neuropsicólogos que têm como formação de base a psicologia, tá? Outros profissionais podem fazer avaliação neuropsicológica? Sim, podem, mas não conseguem fazer uma avaliação, eu diria, completa, porque há testes que para mim são imprescindíveis num processo de avaliação e que são restritos a psicólogos. Só esclarecendo isso, tá, Miguel? E aí, o diagnóstico, como a gente sabe, é clínico. O que é um diagnóstico clínico? É um diagnóstico em que a gente faz observações do paciente, da história de vida dele, da história clínica, sobretudo dos sintomas. A gente escuta a família, a gente escuta outros profissionais que, por vezes, possam acompanhar esse paciente. E a gente vai montando a nossa coxa de retalhos, e aí a gente parte para o processo de avaliação em si, que é basicamente composto por testes. A avaliação neuropsicológica é um compêndio de testes que a gente aplica no nosso paciente para avaliar diversas funções neuropsicológicas, cognitivas, digamos assim. Então, geralmente, o paciente me procura a nós, neuropsicólogos, por encaminhamentos de um psicólogo, de um psiquiatra, ou mesmo por uma demanda espontânea. Ele começa a perceber alguns sinais, a apresentar algum quadro de inquietação, de sofrimento, e aí ele busca o neuropsicólogo. Então, a gente faz esse processo em algumas sessões, você deve lembrar disso, né? Essas sessões variam de 6 a 10, mais ou menos. A gente faz entrevista com o paciente, a gente aplica uma bateria de testes, por vezes chega a 20 testes, eu estou falando de maneira geral, tá? Questionários, testes, escalas, inventários, isso aí chega a mais ou menos 20, facinho, chega nessa quantidade, pelo menos no meu processo é assim. Aí a gente depois faz entrevista com outros profissionais que atendem esse paciente, corrige todos os testes, faz toda a análise, que é o coração do processo e a parte mais difícil no final. Quando a gente conclui todos os testes, a gente parte para a correção e construção do laudo
para que a gente possa chegar numa conclusão diagnóstica, que pode se confirmar ou não, e inclusive pode haver uma confirmação de outras hipóteses que foram levantadas até no meio do processo. É mais ou menos É muito importante isso que ela está colocando, porque eu lembro que quando eu fui para a Fernanda, sim, a Fernanda foi a pessoa que me descobriu agora e eu sou eternamente grato por ela por isso. Eu fui com a demanda, não sei se tu lembra, Fernanda, mas eu fui com a demanda de dislexia. Sim. E ela que apontou a possibilidade do autismo, né, para mim. E, nossa, aquilo para mim foi a surpresa das surpresas. Eu acho que a última coisa que eu poderia ter pensado, concebido, foi que eu pudesse ser autista em algum momento. E eu me lembro que quanto mais ela fazia perguntas, quanto mais ela ia falando nesse sentido, mais as coisas iam se confirmando. Mas eu, peraí, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, até que chegou a hora que, enfim, deu. Então, é importante falar isso porque, assim, às vezes a gente não vai com essa demanda tão clara e essa aparece, como foi o meu caso, tá? E foi, assim, um momento muito marcante, muito marcante. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho disso. Mas, Maravilha. Fernanda, fala pra gente um pouquinho como são esses testes, assim. É teste de sangue? É teste de ficar colocando alguma coisa na cachola? Como é que é esse teste? Porque autista é curioso para saber disso. Então, como é que funciona? Maravilha. Ótima pergunta, Miguel. Os testes são, na verdade, atividades. Quando eu estou atendendo crianças ou adolescentes, eu costumo dizer, parece com atividade de escola. Vai ter algumas que tu vai achar um saco. Vai ter outras que tu vai amar, mas a gente vai ter que fazer todas. Então, são testes verbais, em que tem pergunta e resposta para conceitualizar algo, para fazer comparativos, buscando categorizações, comparações entre palavras. São testes que têm desenhos, que têm montagens com cubos, com blocos. Tem questionários, inventários, que é pergunta e resposta, e aí você vai se percebendo cada vez mais naqueles sintomas, né? Muitas vezes. São instrumentos muito ricos, de muita confiabilidade e de muito refinamento na apuração desses sinais. Porque eu digo sempre assim, o diagnóstico é clínico, um psicólogo pode olhar para você e dizer, olha, você tem autismo com certeza. Mas aí qual é a grande cereja do bolo no processo de avaliação? Eu vou puxar a sardinha mesmo para o meu lado. O mais importante para mim não é saber o diagnóstico ou não. Assim, Miguel tem ou não autismo. O mais importante, eu acho, eu não estou tirando a importância disso, tá? Pelo amor de Deus, me entenda. Mas eu acho que a grande sacada da história é dizer como o Miguel funciona, para a gente pensar o futuro, as intervenções para o futuro. Então, são testes muito simples, por vezes muito fáceis. Muitos pacientes chegam, às vezes, bem ansiosos. Ai, doutora, eu nem dormi. Ai, eu estava tão nervosa, eu não sabia como é que ia ser. E quando eles veem a natureza das atividades, eles ficam bem mais tranquilos. É isso, são testes, atividades mesmo. Pergunta e resposta, desenhos, montagens, é isso. Falando um pouquinho sobre isso, a gente sabe que tem testes aí, digamos assim, circulando pela internet relativos a um autodiagnóstico, tipo assim, aqueles testes bem assim, não vou ser muito tendencioso não, mas aqueles testes de internet. Eu quero saber o que é que você acha disso, se você acha que é algo que, em alguma medida, é confiável, se você acha que você não indica que as pessoas façam, se você indica que as pessoas façam para ter algum tipo de norte. Qual é a tua opinião sobre isso? Miguel, eu tenho algumas restrições com relação a isso. A gente sabe que também tem teste, inclusive de QI na internet, né? Esses testes até podem
dar algum resultado que não vá tão diferente, talvez, do que a gente vai fazer na avaliação. Ah, deu autismo sim. Porque hoje também a gente tem uma fonte de informações muito rica na internet, algumas bem confiáveis, e que já dão para a gente todo o norte de... Eu acho que até as pessoas mais leigas conseguem dizer, em alguma medida, alguns sintomas do autismo, né? Porque isso vem sendo muito divulgado. Mas eu acho um risco, porque a avaliação ela é um processo muito complexo, muito minucioso. É como eu te falei, é a história de vida de Miguel, é a história clínica de Miguel, são os sintomas de Miguel. Estou pegando você para Cristo, hein? Mas, Pode enfim, pegar. é a história do paciente, é o que as pessoas observam, é todo o resultado dele nos testes, que são vários, para a gente montar um perfil neuropsicológico compatível muitas vezes ou não, se for o caso da gente desconsiderar o diagnóstico, a hipótese, né? O diagnóstico não, a hipótese, que vai nortear a gente, entende? Então eu acho meio arriscado a gente se submeter a esse tipo de... Enfim, esse boom que está aí na internet, né? Os testes de inteligência, por exemplo, eu já recebi paciente que chegou, eu tive um QI de 130 na internet, que já poderia ser encaixado aí numa superdotação. E quando foi para mim que fez o processo completinho, porque a inteligência é um construto muito mais amplo do que a gente imagina, e eu não vou entrar por isso, porque não é o foco da nossa live, o QI da pessoa deu mediano. Tu entende? Eu acho muito arriscado. Eu não recomendaria. E tem algum teste assim? Eu fiz um monte, tá? Não me lembro mais. Eu só sei que eu fiz um monte, mas tem algum teste específico para adultos autistas hoje, que pode se dizer assim? Ou de repente algum conjunto de testes que a gente faria para algo, digamos assim, exclusivamente relativo ao autismo? Eu estou falando porque os testes, por favor, me corrija se eu estiver errado, são testes gerais que podem servir para vários fins, né? E tem algum com uma finalidade mais específica do autismo? Existem escalas, né, específicas. Tem Uhum. uma dessas escalas eu sempre uso quando a hipótese é de autismo, mas ela sozinha não dá conta do diagnóstico. A gente usa muitos testes que são, como você falou, assim, bem gerais, bem amplos, porque a gente, na verdade, vai investigar um conjunto de funções. A gente acabou que falou, e eu não especifiquei isso, mas na avaliação a gente investiga memória, atenção, linguagem, inteligência de maneira geral, funções executivas. Eu investigo também o humor, né? Ansiedade, depressão, um pouco da personalidade. Tudo isso compõe essa colcha, né? Que vai me dar o norte se o meu paciente estaria dentro do espectro ou não. Existem escalas específicas, mas não um teste que a gente diga assim, olha, faz tal teste, se ele der X pontos, tu és autista. Não há, Miguel. Não há. Uhum. Porque eu já peguei pacientes que pontuaram positivo nessa escala que é bem específica de autismo, porque é ele que respondeu o teste, e aí tem essa variável também, né, do meu próprio olhar para mim mesmo. Eu posso maximizar meus sintomas, querendo muito um diagnóstico, e eu posso minimizar os meus sintomas. Sou eu que estou respondendo. A escala ela é suscetível, ela é falível, porque é o meu olhar sobre mim mesmo. Mas que não deixa de ser algo super importante também. Mas, enfim, que o paciente deu positivo e ele não era autista. Então, não dá para a gente se nortear por um único instrumento. Mas tem, sim, escalas específicas para autismo. Mas elas sozinhas, eu abro aí esse parênteses, não fecham diagnóstico. É importantíssimo você falar sobre isso, porque eu já conversei com alguns profissionais psiquiatras, né, e está tendo uma discussão muito atual sobre esse boom, entre aspas, de pessoas autistas que está vindo, e alguns estavam questionando, né? Poxa vida, mas, digamos assim, culpabilizando, entre aspas,
a qualidade dos testes por estar, entre aspas, passando tanta gente por essa peneira. E é muito importante essa tua fala para a gente descobrir e para a gente constatar que, apesar de terem testes que são até autorrespondidos, né? Não sei se pode colocar dessa forma, o olhar e o papel do neuropsicólogo ele é fundamental nisso, porque é todo um contexto de outras coisas e outros pontos para fechar esse diagnóstico. E é importante também que a gente coloque que, quando a gente fala assim, é todo um contexto, parece uma coisa muito vaga, e não é tão assim, não. Nem um pouquinho. Porque é um monte de testes, assim, o laudo que eu recebi, a gente tinha 15 páginas. 15 páginas de coisas. Então, assim, é muito importante que isso seja dito, porque não é uma coisa muito... vou usar essa expressão, né? Viajada, assim, na maionese. É uma coisa realmente muito bem pensada, muito bem engendrada, e é importante que a gente esteja com profissionais que entendam disso, né, Fernanda? Completamente fundamental isso. Isso que vai ser o grande determinante para a qualidade do diagnóstico. Exato, né? Exato. E você traz um ponto importantíssimo, Miguel, e que assim, acho que diria que é o gargalo, sabe, da nossa área, e que nos entristece muito, porque desde que eu terminei essa especialização lá em 2015, se eu não me engano, que a gente faz investimento em cursos, em testes, compra um teste, faz um curso para aprender a aplicar aquele teste, aprende o raciocínio clínico, que é a grande chave da história. Não adianta só eu dizer que Miguel está na média, acima ou abaixo. Eu preciso dizer como o Miguel funciona. Às vezes, estar abaixo da média, falando de uma maneira assim bem geral, é muito mais profundo que isso, mas só para vocês entenderem, às vezes está um pouco abaixo da média, considerando o funcionamento global desse paciente, não significa um prejuízo necessariamente. Entende? E aí hoje está esse boom, né, em cima de avaliações neuropsicológicas. Eu recebo muita demanda de médicos, neuropediatras, neurologistas, psiquiatras, que só querem agora fechar um diagnóstico quando receberem o nosso relatório. E eu já peguei, pasme, laudos de 3 páginas, que me dá uma angústia, porque isso enfraquece a categoria, o nosso trabalho, o nosso investimento, sabe? É bem perigoso. É bem perigoso isso. A gente precisa estar cada vez mais atento, porque eu digo sempre e repito, esse é meu mantra: conhecimento é poder. Conhecimento é poder. A gente e aí as pessoas que chegam para nós, elas não têm necessariamente a obrigação de conhecer o processo, né? Então acham que fizeram um investimento financeiro que nem sempre é baixo, que não é baixo, na verdade, a gente sabe disso. Uma avaliação neuropsicológica, eu concluo um laudo em 2 meses, mais ou menos, com testes, com entrevistas, com tudo, enfim. Então não é um processo simples, sabe, para se fechar num teste de internet, para se fechar com 2 páginas. Que é isso, gente? É um absurdo. Mas é o que mais a gente vê por aí, profissionais que agora querem ser neuropsicólogos de todo jeito, para avaliar, e, enfim, oferecendo um trabalho de péssima qualidade e fragilizando muito a categoria, infelizmente. Irretocável, Fernanda. Saindo um pouquinho agora desse momento de testes e tal, vamos falar um pouco desse adulto potencialmente autista que chega. O que é que geralmente leva alguém adulto a buscar um diagnóstico de autismo, digamos assim, mais tarde na vida, né? Como essa descoberta, de repente, ela pode impactar a trajetória pessoal e até profissional de alguém, né? A gente vem de um momento, né, de vida em que a gente fala de autismo principalmente na infância. E agora a gente está começando a falar sobre o adulto autista, o autista está chegando na sua adultez, e isso, primeiro, é um trabalho, é o resultado de um bom trabalho de profissionais como vocês, que essas pessoas estão chegando e estão se desenvolvendo a ponto de desfrutar e da gente conseguir pensar agora no que significa ser adulto autista, né? Antes, não sei.
talvez eu esteja cometendo equívoco, mas eu não sei se isso pode ser, se isso era possível antigamente, né? As pessoas eram muito limitadas à visão do autista na infância e só, e ainda tratando adultos como crianças, né, por tanto tempo. Então, queria te ouvir um pouquinho, como é que chega essa pessoa, assim, O que leva, né? o que que leva leva essas pessoas? isso, isso da tua Vamos lá. experiência. Como a gente sabe, e eu acho que cabe aí um adendo, né? O autismo sempre existiu. O TDAH sempre existiu, né? Mas aí, por que que hoje está esse boom que meio que assusta, né? Alguns pais, algumas famílias, alguns adultos, inclusive. Hoje a gente tem investimento incessante em pesquisa, e isso vem possibilitando que a gente tenha muito conhecimento sobre. Antigamente não se ouvia falar em TDAH. Eu brinco muito assim, a criança com TDAH hiperativa era o pestinha que não parava. A criança ou o adolescente com TDAH era o lerdo, desatento, que vive com a cabeça no mundo da lua. Não havia nome para isso, a gente não conhecia nada sobre, então não era diagnosticado, né? Hoje a gente tem muita pesquisa, muito conhecimento, muita literatura, graças a Deus, e a gente está muito fortalecido de conhecimento para poder orientar as famílias e fazer um trabalho bacana. Então, muitas vezes, no processo de um filho, o pai se percebe nos sintomas e posteriormente busca avaliação. Já aconteceu algumas vezes comigo. E quando é o adulto que vem diretamente, sem ser por intermédio de um processo para o filho, por exemplo, eles vêm de uma questão mesmo de não tinham conhecimento antes, havia um estigma muito grande e ainda há hoje em dia. A gente ainda escuta as pessoas dizerem, eu não vou buscar isso não, porque eu não sou doido, né? Eu não sou doido. Infelizmente, a gente ainda escuta isso. Mas eu acho que isso está, sabe, diminuindo bastante, se enfraquecendo. E isso é maravilhoso, porque a gente sabe, você é testemunha disso, você viveu a experiência de como o diagnóstico pode ser libertador. Porque eu acho que é muito isso. E um outro ponto também, Miguel, que eu acho que impacta, né? Além dessa falta de conhecimento que as pessoas não tinham, o preconceito, tem também a dificuldade mesmo financeira de acessar o processo. A gente sabe que não é um processo barato, não é um investimento pequeno, mas ele é proporcional ao tamanho do processo, sabe? A especificidade do processo. Não quero assustar ninguém, tá? Mas, enfim, é um investimento que vale muito a pena porque ele vai ser o norte para o teu futuro. Ele é libertador. Libertador. Eu queria fazer uma pequena extrapolação aqui do tema, mas ainda desse assunto. Bom, para quem não sabe, eu sou pesquisador também, né? E eu precisei... E dos bons. Ajuda. E dos bons. Oh, e um pianista perfeito. Oh, obrigado pelo carinho. Mas eu estava comentando isso para fazer um rápido jabá, brincando, para principalmente dizer que eu precisei estudar testes, eu precisei investir em testes, né? Assim, e o valor é muito alto. Eu estou querendo dizer isso porque, assim, a gente pensa, né, que quando vai falar sobre isso, e às vezes a gente vai no valor e tal, e a gente pensa, poxa, o profissional está aplicando. Eu digo das duas formas, né? Tanto de quem já fez, que entendeu o valor, né? Que precisou investir, tanto para alguém que foi lá investigar um pouquinho essa possibilidade de testes. Não estão aplicando, eu digo assim, sem medo de errar, que é um valor muito justo. E ainda digo mais, eu ainda vou além. Eu acho que eu não acho que o valor é equiparado ao que... Vou discordar educadamente de você, querida Fernanda. Eu não acho que o valor é equiparado aos benefícios, gente, porque o benefício é alto demais. É alto demais. E assim, ainda bem que não é equiparado, porque se fosse, meu Deus, a gente ia pegar o valor aqui em cima. Verdade. Realmente Processos bem feitos
E assim, há uma variabilidade muito grande, né, de valores que cobram por aí, como também, infelizmente, há uma variabilidade muito grande de qualidade dos laudos, de quantidade de páginas, não que quantidade de páginas signifique consistência conteúdo, né? Uhum. Mas a gente sabe que um laudo de 2, 3 páginas, por melhor que ele seja escrito, ele não vai contemplar tudo. Porque a gente investiga tudo do paciente. No laudo precisa estar tudo. A história de vida, toda a trajetória dele, depois resultado de cada domínio que a gente investiga através desses 17, 18, 20 testes, né? É isso. E hoje, graças a Deus, está tendo muito investimento nisso. A gente hoje já está tendo um acervo muito melhor de instrumentos para facilitar o nosso processo, né? E é como você disse, assim, há testes que são, de fato, caríssimos. Caríssimos, caríssimos. E testes não podem ser... O material que a gente usa com os pacientes, pelo menos a maioria deles, não pode ser copiado, não pode se tirar cópias. A gente precisa usar folhas originais, essas folhas são vendidas. Então, para cada paciente é um instrumento, um montante de instrumentos diferentes, novos, né? Que a gente precisa único, comprar. né? Entre aspas. Único, isso. Perfeito, é exatamente isso. Então, é muito importante que as pessoas, de fato, tenham consciência disso. Isso precisa ser, de fato, muito, muito divulgado cada vez mais. Eu costumo, às vezes, fazer uma mini aula com os meus pacientes quando eles chegam, para explicar para eles o que é o processo, o que é que eles vão encontrar ali, o que é que... Porque se amanhã ou depois eles precisarem de uma reavaliação, eles não estiverem mais comigo ou não voltarem para mim por algum motivo, eles vão estar mais informados para saber o que cobrar, sabe? Porque, infelizmente, hoje tem muito serviço péssimo sendo entregue para as pessoas. E um laudo, um diagnóstico desse, vai definir a vida da pessoa, Miguel. Né? Um diagnóstico mal feito, ou equivocado, ou errado, pode atrapalhar todo esse processo pós-laudo, né? A pessoa achar que tem um diagnóstico e tem outro. Então, todas as intervenções vão numa direção, quando, na verdade, deveria estar indo em outra. É preciso ter muita responsabilidade. A avaliação neuropsicológica não é para todo mundo. Não é um processo, sabe? Eu quero fazer. Acordei hoje e quero ser neuropsicólogo. Não é assim. Não é assim. E um impacto, né? Continuando essa pergunta que você fez, eu nem concluí. Os impactos que esse quadro traz assim para a vida da pessoa, eu vejo, na minha experiência, sobretudo o impacto mesmo nas relações. Porque na maioria não, eu acho que 100% dos casos que eu avaliei de adultos autistas eram todos nível de suporte 1 e não havia prejuízo cognitivo, de inteligência. A inteligência estava preservada de maneira geral, claro, com alguns prejuízos em algumas funções específicas, como é de certa forma até esperado, mas inteligência de maneira geral preservada, na média, acima da média, sabe? Eu acho que os grandes prejuízos de um diagnóstico desse, né, das pessoas que vivem com o quadro, é a interação social, é onde eu vejo o maior prejuízo. Socialização, interagir, sabe, reconhecer os sinais, os comportamentos do outro, se adequar a um contexto. Eu já tive paciente, uma moça, que ela dizia assim, como é que eu faço dentro do elevador? O que é que eu falo com o Uber? Como é que eu me comporto quando alguém me pergunta se está tudo bem comigo? Eu preciso contar minha vida toda? Só sabe quem tem. É muito sofrimento. E aí eu digo muito assim, leve para quem, né? Autismo leve, como era o antigo nome. Leve para quem? Ai, ai. Gente, eu já tô vendo que o chat aqui está bombando demais e não vai dar tempo da gente ver tudo se a gente ficar se alongando muito. Então, eu vou fazer aqui uma última pergunta para começar a dar uma olhadinha aqui para ver o que vocês estão achando, o que estão comentando. Enquanto isso, se vocês quiserem perguntar algumas coisas agora, a hora é agora. Deu para perceber que essa é uma das melhores profissionais que a gente poderia ter aqui para isso. E aproveitem. Então, enquanto isso, vamos continuar conversando um pouquinho aqui. Quais são os sinais cruciais para se ter um diagnóstico de autismo em adultos? Existem outros sinais que também são importantes, mas que podem passar despercebidos, assim? Como é que é? Como é que funciona?
Vamos lá. Eu vou até precisar consultar minha colinha aqui, porque os sinais são muitos, né? Muitos. É um espectro, é por isso que é o nome, né? Transtorno do espectro autista. É uma gama, é um leque de sintomas que variam, e aí é um dos grandes desafios nosso, né? Porque esses sintomas eles variam ao longo da vida do sujeito, em grau, em tipo, né? Às vezes eu apresento tal sintoma na minha adolescência, quando eu fico adulta eu já não apresento mais aquele, mas eu apresento outro. Isso vai deixando a gente, de fato, com um desafio muito grande para fechar alguns diagnósticos. Alguns quadros são muito tranquilos para a gente concluir, outros são bem desafiadores. E ainda a gente tem, e aí eu quero até trazer isso como um grande desafio para nós, neuropsicólogos, pelo menos na minha prática, é muito, assim, o diagnóstico diferencial. Hoje eu tenho isso como um gargalo, sabe, assim, uma coisa que é difícil. Por quê? O que é diagnóstico diferencial? O meu paciente chega com uma hipótese, mas aí quando a gente vai investigando, a gente vê que pode ter uma outra condição associada. É muito comum pessoas com autismo terem também o TDAH, ou terem também uma dificuldade de aprendizagem, ou terem distúrbio do sono, ou terem uma depressão, uma ansiedade e por aí vai. Então, e às vezes até um transtorno de personalidade, né? E aí a gente fica, às vezes, é isso, tem quadros que são realmente difíceis e eu fico, nossa, é isso, é aquilo, como é que é? Então, assim, são muitos sinais. Eu vou dar uma olhada aqui para. Eu quero deixar isso assim, muito, muito, sabe, mastigadinho para facilitar o entendimento das pessoas. Oba! Mas aí, principalmente, né, assim, só para você ter uma ideia, Miguel, pessoal, né? A gente tem hoje aproximadamente 70 milhões de autistas no mundo. Isso significa 1% da população mundial. No Brasil, a gente tem 2 milhões de autistas. Então, a gente precisa se inteirar cada vez mais do que é isso, para a gente ficar afiado nesse olhar, inclusive nessa interação com essas pessoas. Então, vamos lá. Os sinais, eles têm muito da coisa da interação social, tá? Que compromete, assim, muito o entendimento de regras sociais. Pessoas com autismo têm muita dificuldade em compreender regras sociais, como expressões faciais que não são muito óbvias, como um gesto, um olhar, uma careta. As pessoas com autismo geralmente têm essa dificuldade de compreender. Ai, poxa, eu não sei se ele está chateado comigo, ou triste, ou alegre, enfim. Isso quando não é tão óbvio, tá? Quando é muito óbvio, não é tão difícil para eles. De entender, as pessoas com autismo têm dificuldade de entender metáforas, piadas, o que está na entrelinha. É difícil, porque o pensamento e a compreensão, ela vai muito no concreto. No concreto. Eu gosto muito de dar esse exemplo para quem é leigo entender. Eu tive um paciente da clínica mesmo, da psicoterapia, com 10 anos, na época. Ele leu um livrinho, e aí no livrinho tinha lá, Joana Alontra. E aí tem uma hora que tem assim, Joana ficou com um nó na garganta, quando viu que os amigos não queriam brincar com ela. E aí na hora ele para mim e faz, tia, como é que é um nó dentro da garganta? Como é que é isso? Entende? É o pensamento muito no literal. Eles têm também muita dificuldade, alguns, né, de ter empatia. Isso não quer dizer que é insensível, mas eles têm dificuldade de se colocar de fato no lugar do outro. Muita ingenuidade, imaturidade em alguns casos. E isso deixa eles muito suscetíveis a serem lesados, né? Enganados por outras pessoas, sofrerem golpes, porque a maioria, na verdade, eu acho que todos, sempre com muita ingenuidade, pureza, sabe? Aí a questão da socialização é muito comprometida, eles têm uma dificuldade de demonstrar afeto muito grande e também de receber, né? O toque físico é algo que muitas vezes traz um desconforto muito grande. Pessoas com autismo têm muita dificuldade em expressar as emoções, dizer como se sentem, explicar de fato o que está indo ali dentro do pensamento, sabe? Das emoções. Dificuldade com abstração, como eu tinha falado, né?
O, o entendimento é muito no concreto, como esse exemplo que eu acabei de dar. E parecem encarar a vida de uma maneira muito prática, muito objetiva, o que acaba passando a impressão de frieza, sabe? De indiferença. São mal interpretados por serem muito diretos, falam meio que o que vem na cabeça, e aí o outro muitas vezes não entende, acha que a pessoa foi grosseira, foi estúpida. E não é isso, é essa coisa mesmo de serem diretos, objetivos e muito transparentes. Costumam ter uma linguagem muito formal. A interação, né, com as pessoas, ela de maneira geral é muito superficial. E aí eles não estabelecem vínculos assim muito profundos. Na questão de funcionamento, né, no funcional, eles preferem trabalhar sozinhos do que em grupo. Isso aí é bem regra mesmo. Geralmente eles têm um desempenho ruim quando vão para entrevistas de emprego. Eles não conseguem ter, muitas vezes, um desempenho escolar bom, faculdade, escola, enfim, cursos, eles não têm um desempenho bom, porque conseguem manter a atenção apenas para uma temática específica e aí não conseguem se adequar ao resto. E aí eu quero só deixar uma observação. Isso não é via de regra, tá, gente? Isso aqui são sinais. Algumas pessoas podem ter alguns sinais, outros não, e assim vai. Por isso que é um espectro e que não é um diagnóstico fácil. E pessoas com autismo têm muita dificuldade em quebrar rotinas, muita resistência à mudança. Eu costumo dizer que a falta de previsibilidade e de planejamento é a criptonita para o autista, né? Precisa, às vezes você muda um roteiro de última hora, um plano, uma viagem, mesmo que você tenha um plano B super eficaz, eles se desorganizam de uma maneira com alterações emocionais, muita irritabilidade, por vezes choro, né? E muito hiperfoco. É algo assim que eu acho que isso aí é uma característica que muitas pessoas já conhecem, né? O hiperfoco do autista. O hiperfoco numa temática específica, depois aí vai mudando para outra, e com isso o repertório de conteúdo para interagir fica muito limitado. Por vezes deixam de ser interessantes num grupo, porque fala única e exclusivamente, em alguns casos, da mesma temática. Eu tive uma adulta de 30 anos também, há alguns anos atrás, que ela só falava de tatuagens. O hiperfoco dela na época era tatuagem. E aí ela sabia, as pessoas diziam, nossa, eu não aguento, você só fala disso. E ela não conseguia mudar. E aí, para fechar, essa coisa da sensibilidade, da hipersensibilidade sensorial, que pode ser auditiva, né? Muita aversão a barulhos, ações muito altos, aversão ao toque, etiquetas, tecidos, algumas texturas, né? Incomodam muito. A questão também visual, muita luz, muita iluminação, enfim. A questão também olfativa. Eu tenho pacientes, engraçado, gente. Eu falo assim, se a minha paciente, eu adoro perfume, né? E aí eu tomo banho quando eu vou para o consultório. Se eu tiver uma paciente que eu estiver avaliando. É tão lindo. Se eu tiver uma paciente que eu estiver avaliando e for de primeiro horário, eu já não coloco perfume quando eu saio de casa, ou coloco bem menos, porque eu sei que vai incomodar. Eu amo cheiro, né? Eu amo cheiro. Então, no consultório tem aromatizador, eu já não coloco, porque eu sei que incomoda. É incrível. E a gente vai pegando esse feeling, né? Essa sensibilidade de perceber. Eu digo, essa luz está boa para você? Eu estou falando muito alto? Eu estou muito rápida? Porque eu sou acelerada, né? Me dá o norte, porque eu compreendo os sintomas, mas eu não sei exatamente o que está confortável ou não para você. E aí é isso, sofrem muito com isso. E alguns têm muita restrição alimentar também, mas de maneira geral são esses os sintomas mais marcados. Eu queria só fazer um comentário muito rápido dentro desses sintomas, antes de ir aqui para os comentários e ver o que é que está todo mundo falando. Claro que eu me identifico em todos esses aí que você falou, mas a coisa do primeiro ponto, do reconhecimento de expressão facial, assim, a gente como adulto, né? A gente pensa que não tem.
né? E eu sou um autista nível 1 de suporte. E na hora que eu vi esse ponto, assim, depois refletindo sobre a minha vida, também é importante dizer que quando a gente ganha o diagnóstico, né, quando a gente entende o nosso processo, a gente passa a nossa vida toda limpo também para trás, é um momento super transformador e vai vendo, pô, aquele momento que acontece isso, acontece aquilo. Então, de todos, esse era o ponto que eu, assim, menos achava que eu tinha. Hum. Até que eu fui, assim, estudando umas situações, junto com a minha psicóloga, Priscila, que você também conhece, Minha amiga maravilhosa, querida. que esteve aqui com a gente também. Sim. E eu fiquei impressionado, gente, com como eu tenho a dificuldade e não havia percebido antes, sabe? Era uma coisa assim que estava completamente fora do meu radar. Só para dar um dado de que é assim, quando a gente vai pensar nessa coisa de expressão, a gente normalmente tende a ser muito cartesiano, né? Tipo, a pessoa tá assim e tal, mas entre o isso e o isso tem uma tonelada de outras coisas, né, para Isso. serem para serem entendidas também. Isso foi o ponto. E você sabe que isso é a falha de coerência central, né? Por isso essa dificuldade. A coerência central é aquela capacidade da gente juntar, vou falar de maneira assim, bem por cima. É a capacidade que a gente tem de juntar as partes para formar o todo. Autistas geralmente, e é incrível como isso é fácil de perceber nos desenhos. Geralmente, pessoas com autismo, quando vão fazer os desenhos, pelo menos o desenho que eu peço que eles façam lá, ao invés de começar pelo retângulo central da figura, como era esperado, eles vão por partes. Eles não conseguem integrar o todo. E aí, num rosto, numa face, eles focam muito bem em detalhes. O olho, a sobrancelha, são capazes de ver uma falha na tua sobrancelha, mas não conseguem, às vezes, dizer se você está feliz ou triste. É bem isso, é o que a gente chama de falha de coerência central. É muito comum em autistas. Perfeito, perfeito. Eu achava que eu entendia, mas depois da tua explicação, agora ficou ainda mais claro. Vamos ler aqui umas Mas é coisas. bem mais amplo, né, o conceito. Eu fiz assim, de uma maneira bem didática, né, bem senso comum, para facilitar o entendimento. Então vamos lá. A querida Maria da C.N.C.Germano. Ela é maravilhosa. Minha prima, é minha prima. Maravilhosa. O Linda. Antônio Vassis 83, ele falou: generosidade é o sobrenome desse girassol lindo. Amo. Ai, que bom. Nossa. Que bom que vocês não estão me deixando mentir aqui. Que coisa Gente, linda. gratidão demais. Estou emocionada. Muito obrigada. A fotografia Vivi entrou aqui hoje com a gente, dizendo que está gostando muito da live. A psicóloga Fabiana Barros, minha querida Fernanda, muito top, também acho. Obrigada. Fabi, linda. Fotografia Vivi disse que recebeu o diagnóstico dela de TEA nível 1, mais altas habilidades aos 47 anos. Uau! Parabéns! Que bom, que bom! Maria, Jesus ficou transbordando de tanto orgulho. A Vivi, vou te chamar de Vivi, tá, querida fotógrafa? Passei pela psicologia, psiquiatria e, por último, com a neuropsicóloga que fez diversos testes e deu o laudo. Exatamente. Que bom, aqui, que bom. Pois a Maria, ainda que o Espírito Santo te abençoe e te guarde, te capacite cada dia mais para que você esclareça e faça para que você ajude mais e mais pessoas a entender e viver com autismo em sociedade. Pois é. Amém. Pois eu costumo dizer, sabe, Miguel, eu falo muito assim, a gente faz muita questão, a gente, sociedade neurotípica, tá? Que somos maioria, né? A gente faz questão, exige muito que os autistas se encaixem, né, nessa nossa caixinha social. E eu não vejo muito esforço contrário. Do mesmo jeito que eu acredito que uma pessoa com autismo precisa, de fato, desenvolver algumas habilidades, são importantes, né? A gente aprende muito nessa troca com o outro, não tem como, o aprendizado acontece com e no outro, né?
A gente não se preocupa em se adaptar, fazer essas pequenas adaptações. Olha, esse cheiro tá ruim, essa luz. Olha, uma paciente minha viajou para um show em São Paulo com a irmã. Aí eu falei, leva seu fone, vê se o hotel é perto do local. Conversa com sua irmã, se você se sentir desconfortável na metade do show, com tanta luz, com tanto barulho, você volta para o hotel. Não força a barra. Adaptações, sabe? Para que esse mundo não seja tão sofrido para eles. Porque adultos autistas já vêm de longa data, driblando as dificuldades. Deus sabe a que custo. Deus sabe a que custa, só as pessoas que têm o diagnóstico que sabem, carregando uma culpa absurda por não se encaixarem, por não se enquadrarem, por se perceberem estranhos, sabe? Desenvolvendo dificuldades em todos os ambientes sociais em que eles vão se encaixando, com essa coisa do não pertencimento ficando cada vez gigante, cada vez maior e trazendo mais sofrimento. E aí outros quadros vão acontecendo, depressão, ideação suicida, ansiedade, porque muitos querem aprender a interagir, querem se socializar, mas não conseguem, não sabem como. Entendeu? Então eu acho assim, que a gente precisa aprofundar cada vez mais o conhecimento, porque conhecimento é poder. A gente precisa ajudar essas pessoas a se adaptarem melhor, mas a gente também precisa se adaptar a elas. Eu acho que isso é um compromisso de todos. Não é só o autista que precisa se encaixar, nós também precisamos, sabe? O diagnóstico liberta vocês, né? As pessoas com autismo, de muita culpa, Miguel, muita culpa. Poxa, ninguém me entende, mas não foi bem isso que eu quis dizer. Eu lembro que você, quando chegou para mim, trouxe um episódio de que uma amiga com quem você, eu acho que dividia um espaço, um apartamento, você falou algumas coisas para ela, ela não entendeu, brigou com você, foi embora, né? Assim, super chateada, porque não conseguiu alcançar e você não estava sendo ofensivo, entende? É muito isso, estudar, se dedicar, aprender cada vez mais para a gente ficar afiado e poder ajudar essas pessoas, enfim, a diminuir esse sofrimento, porque quando o diagnóstico vem na infância é maravilhoso, porque aí os pais já podem buscar ajuda muito cedo e minimizar muito o sofrimento, mas e quando o diagnóstico vem na idade adulta? O quanto essa pessoa já não sofreu? Não tem de história, né? Pois é. Ai, veja só. Se você não me frear, eu vou até meia-noite conversando, viu? Falando sobre isso que eu amo. Tá tão gostoso. Meu Deus, Uri, agora por hora. Nos empolgamos. Você tá em cima da hora só pra eu filtrar aqui. Não, eu tô tranquila. Eu tô tranquila. Ai, que bom, eu só queria ouvir isso. Mas veja só, gente. Muita gente comentando. Eu vou dar só uma filtradinha aqui. Porque senão a gente não vai sair daqui hoje. E vamos lá. Tem uma coisa aqui que eu achei tão legal. Queria ver. Ai, ótimo, esse daqui. Miguel, tiveste a melhor neuropsicóloga do mundo. Eu sou suspeita de falar porque eu amo muito, prima querida. Gente, eu realmente tive, né? Vocês estão vendo agora. A Vivi, ela fez uma pergunta muito interessante aqui. Eu não sei nem se já foi respondida, pelo que eu vi aqui, acho que não. Mas ela estava comentando que no laudo dela tem 2 tipos de valores diferentes. E ela queria saber a diferença. Aí, mais à frente, ela fala assim que tem um valor de QI e tem um valor chamado percentil. Ela queria saber a diferença entre o QI e o que é que seria um percentil. Tá, perfeito. O QI é simplesmente um número do resultado, né? Quantitativo, é numeração mesmo. Hoje, um QI dentro da média, ele precisa estar entre as pontuações de 90 a 109, tá? Isso é um QI médio hoje para a população humana mundial. De 90 a 109 está na média. O percentil é o quanto aquela pontuação corresponde àquele percentual. Deixa eu explicar o que é percentil. Se o percentil dela deu 77, significa que ela, de maneira geral, na inteligência,
se saiu melhor que 77% da população da idade dela. O percentil é quantos por cento eu fui melhor dentro daquela população de mesma faixa etária que eu. Então, cada QI vai corresponder a um percentil. Tipo um ranking, né? Assim, vamos Isso, dizer dessa perfeito. forma. Pergunta para ela se ficou claro, responde aí, tá, Vivi, se ficou clara a minha explicação. O percentil é quantos por cento você foi melhor naquela população de mesma faixa etária que você. Que foi, claro, submetida ao teste, porque um teste, para ser comercializado, ele precisa ser aplicado numa população padrão, digamos assim, para ele poder ser validado e ser comercializado. Senão a gente fica sem parâmetro para comparar. Todo teste, antes de ser comercializado, ele precisa ser usado numa população X. Às vezes em todo o Brasil, às vezes em alguns estados. Essa quantidade de pessoas também varia muito, mas eles precisam ser validados e só são validados quando são aplicados numa parte da população. Ah, joia, ficou claro. Agora eu entendi. Gente, que sério. Uma amiga recebeu o laudo do filho, que no meio do laudo veio o nome de outra criança. Sabe o famoso copia e cola? Sim. Nossa. E deixa eu falar. Deixa eu abrir um adendo aí. Já aconteceu comigo, mas aí vejam. Há textos no laudo que são realmente iguais para todos os pacientes. Eu, Fernanda, pelo menos, gosto muito de fazer uma introdução. E às vezes dá uma escapada, gente. Já aconteceu. Agora, se ela usou o copia e cola do texto que descreveria o funcionamento da criança, aí já complica. Mas, por exemplo, quando eu vou falar do resultado dele do TDAH ou do autismo, eu gosto de fazer uma introdução. O TDAH é um transtorno assim, assado, e aí às vezes ali vai o nome do outro paciente, porque aquilo é igual para todos, tá? E aí depois eu descrevo o resultado individual do meu paciente. Infelizmente já aconteceu, eu ainda bem que vi, corrigi, mas aí é preciso ver o caso, né? Se foi uma troca de nome, numa parte que descreve resultado, aí já é mais complicado, porque aí fica parecendo copia e cola mesmo. Não, provavelmente pelo que a pessoa está colocando aqui, né, realmente foi algo mais assim do que isso, né? Porque quando a gente sabe que tem aquelas informações de praxe, né, que precisa ter e tal. Sim, precisa ter, exato. A minha amiga fez avaliação neuropsicológica, é certo que ainda sai, deixa eu só entender aqui. Ah, entendi. Ela está perguntando se é certo ainda sair o CID-10, visto que o CID-11 já está em vigor. Eu acho que é isso, né, Simara, que você está perguntando, né? Isso, CID-11. Aí, a própria Vivi está inteirada, hein? Estou gostando de ver. Ela disse que acha que o novo CID só começa o 11 em 2025. Não sei, você poderia comentar alguma coisa a respeito disso? Posso sim. Colocar o CID é opcional. Tá? No laudo, colocar o CID é opcional, mas algumas pessoas gostam de colocar. Geralmente o CID, quem dá é o médico, quando o paciente retorna com o laudo, enfim. Mas eu já coloquei em muitos laudos meus, e não é uma coisa também que está errada. De fato, o CID-11 ainda não está aqui, né? Não chegou ainda, e aí a gente ainda pode fazer referência ao 10, porque ele ainda não está aqui no Brasil. Quando chegar, aí de fato, é como o DSM-5, né? A gente já está na versão, o texto revisado. Então, qualquer referência que a gente vai fazer, a gente precisa colocar DSM-5-TR, texto revisado. Não pode mais fazer referência ao DSM-5 apenas, né? Que é o manual de transtornos. E nem, muito menos ao DSM-4 ou qualquer versão anterior. Mas o 11 não chegou ainda para o Brasil, e aí a gente ainda pode mencionar o 10. Mas se também já tiver o 11, eu não vejo problema, porque é mais uma categorização, né? Uma descrição, é um código internacional de doenças. O mais importante é a descrição mesmo do resultado, né? O perfil do paciente, no que é que ele é bom, o que é que ele está em prejuízo, quais funções estão prejudicadas, quais funções estão preservadas. É por aí.
Respondeu, Vivi? Ah, Qual a sim, diferença do CID-10 e o F84? O F84 já é a descrição no CID-10. A descrição no uhum. DSM é um outro código, que agora eu não vou lembrar. Mas o CID-10 é todo F84, F90, o TDAH é F90, o autismo é o F84. Isso é só o código dentro do DSM para descrever o autismo. Eu queria só fazer uns comentários aqui que eu acho super ricos para brilhantar. Não chega a ser uma pergunta, mas Vivi mais uma Tá, vez. Doutora, o diagnóstico na fase adulta é bem difícil, porque sim, quem conviveu a vida inteira com você não aceita que você tenha TEA nível 1, por exemplo. Eu mesma, aos 47 anos, quando falo, as pessoas não acreditam, dizem que eu fico procurando doença. Vivi, eu sinto muito por essa sim, experiência, mas saiba que você tem um lugar aqui com a gente. Você sim. não está sozinha. Muitas pessoas passam por isso e a gente, infelizmente, é uma realidade de ser muito posto à prova. Eu Sim. costumo dizer, isso é uma piada, tá irônica, que quando surge um autista, surgem 10 psiquiatras para ficarem falando, achando que se você tem ou não, e isso é super desagradável. A É isso. Jo Garcia Santos, você quer falar alguma coisa? Não. Ia fazer só um comentário dessa Sim, fala aí. Foi a Vivi que fez esse comentário? sim. Vivi, receba meu abraço, tá? Afetuoso. Eu faço realmente ideia de como deve ser difícil. E deixa eu fazer um comentário que eu acho que é importante. O diagnóstico em mulheres adultas é muito mais difícil do que em homens, porque culturalmente a gente aprende a se comportar melhor, de maneira mais gentil e sorridente no meio social, e aprende a desenvolver um mecanismo chamado mascaramento, que nas literaturas sobre autismo a gente chama de masking, né, o nome em inglês, que é, de fato, essa coisa de camuflar os sintomas, a dificuldade, e aí passa muito mais facilmente despercebido. E aí, por isso que é tão difícil, né, compreender, aceitar, ajudar. Mulheres com autismo sofrem muito mais, muito mais. Inclusive, quando a gente está Exatamente. avaliando, eu fico muito na dúvida às vezes. Já recebi uma pessoa, 40 anos, uma mulher, que eu disse, gente, será? Será que é autismo mesmo? E era de fato. Mas aí é muito essa coisa do. Elas aprendem a fazer esse mascaramento. Não é consciente, tá? Não é consciente, é para tentar se adequar. E eu acho que é muito numa busca de pertencimento mesmo. É muito Verdade. sofrido. É por isso que eu falo, leve para quem, né? Leve para quem. É isso. Tem um livro bacana que eu quero indicar, tá, Miguel? Se for possível, no final eu mostro ele para o pessoal ver. Eu Oba, mas é adoro. claro que é possível. Gente, tem muita gente aqui dizendo o quanto te adora, te ama, Oh, meu tá achando o Deus! Que máximo. bom! Infelizmente, eu não vou ler tudo, porque a gente ainda tem outras coisas aqui para falar, né? Como ela já falou que vai ter indicação de livro, vai ter tudo. Só uns comentários aqui. Maravilhosa, excelente. Cássia, querida, disse que o diagnóstico correto não tem preço. Isso é muito verdade. É verdade. A Simara 4511, eu acho complicado porque era para ter rede pública que vejo como se não existisse autista adulto que tem laudo com criança e que adulto consegue fazer investigação é complicado. Essa questão da rede pública é um ponto Isso, para a gente, como isso. sociedade, correr atrás e fortalecer, tá? Muito, Realmente é uma muito. questão, você está corretíssima. O TEA nível 1 não é nada leve, com certeza não. Marca outra live com ela, gente, ela é muito boa, né? Verdade. Oh, Assim meu comentando aqui sobre Deus. o teu masking. Estou amando a live, que coisa boa. Falando sobre sintomas. Alguém aqui já achando que tem autismo, então já sabe que a profissional é ela para verificar. Receberei com Gente, muito amor. Vamos lá. deixa
te ver aqui, live maravilhosa, que coisa boa, ficou super claro. Gente, Que bom, é isso. fico Eu acho que eu consegui feliz. dar uma sobrevoada. Me desculpe se eu passei batido por alguém, vocês podem Sim, colocar aqui, se eu, caso eu tenha passado, tá? tá. E, bom, vamos encerrando um pouquinho agora. Eu queria saber, assim, se ficou alguma questão, assim, que você acha importante que a gente coloque. Você falou do livro que você tem para indicar, qualquer Sim, outra coisa. tá. Mas Antes de qualquer eu coisa, a não. pergunta principal, Ah, eu posso a pergunta mostrar o principal, livro? com certeza. Eu Tá. só queria dizer que Ó, a pergunta principal é eu acho que ele vai ficar espelhado, tá? Mas é só colocar leve para quem, tá? sim. Tem um outro também, mas está no consultório. Posso depois te mandar, Miguel, e você divulga com o pessoal. Eu queria dizer também que na minha página, no meu perfil do Instagram, que vai se organizar para ficar um perfil profissional, porque acabou virando um perfil da neta, né? Eu estou mudando e vendo como é que eu vou fazer para uma empresa ficar gerindo, porque eu acho que até te perguntei isso, né, Miguel? Para facilitar de fato essa divulgação de conhecimento, sabe? De apoio, de escuta. Lá tem o meu WhatsApp, num linkzinho na bio. Entrem, peçam a Miguel o meu zap. Eu sou muito acessível. Eu adoro ajudar, falar disso, orientar. Eu acho que conhecimento é para ser multiplicado mesmo, para a gente se fortalecer, porque apesar de não estar dentro do espectro, eu faço total ideia do sofrimento que isso pode trazer para as pessoas. E eu acho que é isso. Se eu tive o privilégio de poder estudar e continuar estudando, eu preciso ter um propósito, e esse propósito precisa ser o de servir e amar mesmo. É servir e amar. É meu lema, sabe? Ajudar as pessoas, orientar, deixar essas pessoas com conhecimento para que elas possam ter qualidade de vida. Qualidade de vida. É isso. Esse livro é bem legal, é bem didático, eu adoro. Tem um outro também, eu posso indicar depois, e é isso. Eu nem sei o que falar, assim, eu estou para lá de grata. Fiquei nervosa, né? Não vivo fazendo live. Eu digo, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir ser clara para as pessoas e passar um pouquinho do que eu sei? Mas eu acho que deu tudo certo. Eu estou muito, muito, muito feliz com esse retorno, com a tua lembrança, com o teu carinho. Tu és um querido, um amado demais. Tu sabe disso, né? Tu sabe disso. Ô, Fernanda, Te olha, amo mesmo. eu vou dizer uma coisa, toda vez que eu tenho oportunidade, gente, eu digo para ela, e agora eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou poder dizer assim, em tempo real, assim, para todo mundo ver e testemunhar. É, logo nos primeiros podcasts do Norteando, né, eu falei com Cássia e ela concordou também comigo que é um renascimento quando a gente ganha o nosso momento de diagnóstico, né? Assim, quando a gente entende, a gente se concebe, a gente ganha dimensão. E a gente comemora como se fosse um aniversário mesmo, a gente renasce. E eu Sim. gostaria de dizer, assim, deixar super declarado que essa mulher que está aqui me pariu de novo, graças a ela, e eu falo assim, sem medo de errar, minha vida ganhou um sentido. A gente Amém. sabe que quando a gente não é diagnosticado e tem a gente passa por uma fase muito difícil, né? Sim. E quando eu passei pelo processo, quando aconteceu comigo, eu me abracei de um jeito que eu acho que eu estou me abraçando até agora. Eu acho que eu agarrei minha vida. Eu acho que, assim, o Norteando nasceu, eu estou aqui também por sua causa. Eu estou, assim, divulgando como é precioso esse trabalho. Sim. É, também por você, e assim, eu não vou ter Oh, nunca, 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 nunca palavra suficiente para expressar minha gratidão, porque você realmente mudou minha vida, e eu tenho certeza que eu não falo só por mim, amém. eu falo por todo mundo que teve o privilégio de passar por você, de ter o privilégio de ter você assim como guia desse momento. Amém. E muito obrigado, viu? Muito obrigado. Você Amém. tem assim um lugar no meu coração único e assim eu nunca vou ser capaz de agradecer o que você fez na minha vida, de verdade. Oh, meu Deus, que maravilha.
Eu digo assim, eu sou riquíssima das coisas que o dinheiro não compra. E é isso. Minha vida é gratidão, gratidão e gratidão. Essa é a palavra que me define totalmente. Gratidão pelas pessoas que chegam até mim, gratidão pelas pessoas que confiam em mim, gratidão por tudo que eu consigo, sabe, fazer pelas pessoas. Isso não tem preço, Miguel, não tem preço. Você é um querido de verdade. Eu realmente não fazia ideia do tanto que tinha sido significativo para você o nosso processo, mas eu recebo com muito afeto o seu amor. De verdade, de verdade. É muito, muito bom. Riquíssima de coisas que o dinheiro não compra. É isso. Senão, para que a gente está aqui, né? Para que a gente está aqui na Terra? É isso. Eu estou muito feliz. Muito obrigada mesmo. E estou às ordens, Ai, meu viu? Deus. Falar de avaliação nossa, é meu êxtase. Adoro, adoro, adoro. E a gente A não gente esgota, agradece viu? muito. É estudar sempre, se preparar sempre. É um processo dificílimo. Eu acho que se eu olhar um laudo meu de 2 meses atrás, eu já quero mudar ele todo. É assim. E é essa inquietação que vai fazendo a gente buscar excelência cada vez mais. Porque é isso. Se não for para fazer bem feito, é melhor pedir para sair. Né? É isso. Exatamente. Gente, então, com essa chave de ouro, a gente encerra a nossa série de lives, assim, dessa temporada. A gente vai continuar fazendo outras lives, sim, mas a gente vai deixar um pouquinho mais de espaço entre elas, por um único e simples motivo de que, pelo amor de Deus, a gente precisa gravar a próxima temporada do Norteando, então a gente não vai ter tempo, né, gente? Essas são as lives, mas ainda assim vão ter outras. Continuem acompanhando a gente. E outros Uhum. projetos também, pelo amor de Deus, sigam a Fernanda. A Cássia deixou o seu Instagram aí. Todo mundo Isso. perguntando se a live vai ficar disponível. A Cássia respondeu Ah, que vai ficar sim. A gente vai colocar também no Spotify também para você assistir da sua tá. melhor forma, também no YouTube. E E mais uma podem vez, mencionar, gente. Podem me chamar no direct para tirar qualquer dúvida, porque é como eu falei, meu perfil ainda vai ser reorganizado, ele não tem tanto conteúdo profissional como deveria, como eu gostaria, mas vai se organizar a partir do ano que vem. Mas aí qualquer dúvida sobre o tema, sobre qualquer outro tema, vão lá no direct que eu respondo vocês, ou no WhatsApp, tá? Vai ser um prazer, de verdade. Conhecimento é poder, né? Conhecimento é poder. isso aí, gente. Então, uma super boa noite. Muito obrigado por essa companhia. Que live gostosa. Obrigado por todo mundo que está com a Isso. gente até agora. Obrigada. Foi incrível. Adorei conhecer um pouco mais vocês. E sejam muito felizes. Boa noite, bom fim de semana e até a próxima. Beijo Tchau, para tchau. todos. Tchau.